Pessoal, então, muito boa noite. Sejam bem-vindos aí, quem eu não conversei um pouquinho, quem entrou aí nos últimos minutos, a gente estava agradecendo a Karen por ter postado tanta coisa. Então, sejam muito bem-vindos à disciplina que, particularmente, eu sou apaixonada, que é a Fisiologia do Exercício na Reabilitação de Lesões e Doenças Musculotendíneas e Articulares. Eu sou a professora Luísa. Eu deixei um vídeo do plantão para vocês, do plantão, desculpa, um vídeo de aula gravada para vocês, além de um vídeo de boas-vindas. Não sei se vocês tiveram ou não a oportunidade de ver. Tiveram, conseguiram assistir? E aí? Quem fala um pouquinho aí? Ou pode mandar escrito também que eu estou acompanhando. Boa, Luana. Então, hoje eu só vou, hoje particularmente, estou no ambiente de um laboratório. Então, eu vou falar um pouquinho só mais baixo. Caso vocês não me ouçam, eu posso aumentar um pouco o tom, mas daqui a pouco eu vou poder tirar a máscara, que eu vou ficar sozinha aqui. Mas por enquanto com a máscara. Acabei de ver que o Kleber também está aí, presente no plantão. Oi, Kleber, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Tudo bom, Luísa? Tudo ótimo. Então, pessoal, a gente não vai ficar falando muito sobre a gente nos plantões, e talvez não muito na aula, mas é claro que a gente vai se conhecer ao longo desse período todo. Porque a gente deixou um vídeo de boas-vindas justamente para vocês conhecerem um pouco do que a gente faz, do que a gente já fez, por onde a gente já passou, porque a pós-graduação não só serve também como um método de aprendizado, de aplicação prática do conhecimento, mas esse network também, né? Esse conhecimento do que cada um de nós pode contribuir para vocês para a formação. Então, a gente tem ex-alunos do curso que já entraram em mestrado na UFSCar, já entraram em mestrado em outras grandes universidades do país. Não só isso, mas também, então, na prática, a gente viu a evolução deles na prática clínica. Então, isso é super legal. Então, quanto mais vocês souberem de onde a gente vem e onde a gente está, vocês também podem utilizar desses recursos para ir e entrar em contato com a gente e a gente ajuda. Eu, particularmente, já recebi várias mensagens de aluno perguntando como faz com alguns casos clínicos, como que pode ir para a área acadêmica. Por exemplo, a Karen veio conversar, né, falou sobre essa vontade dela. Que mais? Alunos que vieram falar sobre cursos de especialização diferentes, ou até mesmo mestrado e doutorado, como eu falei. Então, assistam as nossas boas-vindas, assistam a aula gravada, que também é importante. E hoje a gente deixa essa apresentação lá para o boas-vindas. Bom, sobre hoje, o que eu gostaria de colocar aqui com vocês? Então, apresentar a disciplina, já que a gente está começando aí, né, para vocês verem o que a gente vai abordar. Um cronograma, principalmente dessa semana, mas o cronograma total. O conteúdo dessa unidade 1, que basicamente a aula gravada que eu fiz para vocês, tá? As dúvidas enviadas no Classroom, dúvidas de hoje, que estão presentes aqui, claro, vocês podem nos interromper a qualquer momento para tirar dúvida. Conteúdos extras que eu mandei e vamos encerrar o plantão. Aqui eu trouxe então para vocês o nosso mural, né? Lembrando que aqui a gente é o nosso canal oficial de comunicação. É por aqui que a gente tira dúvida, vê o que está acontecendo, principalmente particularidades em cada atividade, que a gente pode se comunicar de forma particular ou privada. Isso é ótimo para que a gente tenha esse contato bem próximo mesmo e acompanhamento de vocês ao longo da disciplina. Então vamos lá. Primeiro, plano de ensino. Essa máscara é ruim, né, gente? Bom, aqui a minha atenção para vocês é o seguinte: tudo que vocês vão ter na disciplina é para estar bem detalhado aqui, tá? Mas onde eu quero focar hoje, deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui, são nas semanas e na subdivisão, tá? Eu dividi o mês em 4 semanas, porém, vocês vão ver que tem algumas semanas que tem alguns dias a mais, justamente para encaixar certinho o mês, para que vocês entreguem as atividades sempre às segundas-feiras, tá? Então, por exemplo, essa semana vai até dia 7 somente, mas a entrega das atividades é para o dia 11.
da atividade, que é somente uma, que eu também vou falar sobre ela. Então, é uma atividade bem simples até, baseada na unidade 1, aqui, ó, indicações de leitura, né? Então, unidade 1, The Book, resolve muito daquelas dúvidas, e também da aula gravada que eu deixei para vocês, que tem menos de 30 minutos. Bem tranquila, bem suave, tá? E aqui, o nosso plantão de dúvidas de hoje. Isso aqui, só para vocês se atentarem, vale 15% do total, ou seja, 15 pontos dos 100 pontos totais. Depois, a gente vem para a semana 2. Eu acho que a semana 2, eu diria que é a semana que tem um pouco mais de coisa, conteúdo. E ela flui bem com o passar da disciplina, vocês vão perceber isso. Nessa semana, eu coloquei uns dias a mais. E aqui a leitura é justamente da unidade 2 do book. E aí, nessa semana, nós temos duas atividades, que é a atividade 2.1 e a 2.2. Tá? Pequeno comentário aqui. Nessa atividade 2.2, é uma atividade que nós modificamos o enunciado, então peço para que vocês releiam o enunciado da 2.2, pois houve uma pequena alteração. Só vou voltar aqui para vocês verem. Aqui. Nessa atividade aqui, então na 2.2, nós tivemos uma pequena alteração, que é o seguinte: ao invés de nos enviarmos a postagem, no sentido de enviar uma imagem, nós alteramos para envio do texto, que antigamente os alunos nos enviavam uma postagem com o texto, mas bem simples. Agora nós modificamos para envio de um texto, que o foco dessa atividade é o aprofundamento do conhecimento em uma lesão, uma doença que vocês têm interesse. Então, vou dar um exemplo. Hoje aqui no laboratório eu estou estudando mais osteoartrite. Então, eu vou lá, vou fazer a minha pesquisa sobre osteoartrite e eu vou transformar esse conhecimento em um conteúdo que eu possa conversar com o meu paciente, o meu aluno. Então, o que a gente quer é que vocês tragam a referência científica, ao baseamento científico, mas que a gente consiga ter essa comunicação com o paciente. Tá? E isso é importante porque quando eu vi muitos alunos de pós vindo se especializar, eles não conseguiam, às vezes, abordar o paciente com uma linguagem clara e, principalmente, educativa. Que hoje, muitos artigos científicos, eles trazem que a educação do paciente é fundamental no processo de reabilitação e prevenção de lesões. Desde o momento que ele está na academia, fazendo exercício, sem nenhuma lesão, ou no pilates, ou só correndo recreativamente, até mesmo numa clínica de reabilitação. Então, voltando aqui. Até aqui, tem alguma dúvida? Ou tá tranquilo para entender essa distribuição do cronograma? Obrigada, Ana. Vi uma mãozinha. Boa, Isa, obrigada. Ah, e atenção, ó, segunda-feira, a entrega das atividades, tá? Dia 18/7. Para facilitar, eu pensei também em mandar somente as datas lá no mural. Vocês acham que isso é legal? Que eu posso mandar um resumo das datas e às vezes fica mais fácil para vocês. Minha dica é que se vocês tiverem o acesso e usem o calendário do Google, procura a agenda dessa disciplina, vocês vão ver que vai estar tudo lá. É bem fácil, se alguém tiver dúvida pode até me mandar no chat aqui. Eu sempre utilizo esse tipo de calendário para facilitar. Bom, a semana 3, digamos que ela é a última semana mesmo de conteúdo e atividade, tá? São duas atividades. A 3.1 é uma atividade que é mais baseada na aula do professor Kleber, que vai ser esse final de semana, no sábado. E a 3.2 é uma atividade final baseada na unidade final do livro, que é a unidade 3. Tá aqui. Novamente, elas deverão ser entregues na segunda-feira, dia 25. Tá? A última semana, tá aqui. Opa, pulou. A última semana da disciplina é bem mais curtinha.
E essa é uma semana que ela serve para quê? Para eu e o Kleber a gente fazer os ajustes finais de notas, porque a gente, às vezes faltou uma atividade aqui e outra ali. A gente faz uns ajustes finos no finalzinho dessa semana, porque a nossa ideia é sempre ir liberando a nota com o passar dos dias, né? E essa é uma semana muito legal, por quê? Porque a gente vai liberar aquela atividade colaborativa, que é uma atividade que a gente sentiu ao longo desse ano aí que passou, que faltou um pouco de interação entre os alunos. Então, a gente proporciona uma atividade de interação entre vocês, participa quem gostaria, quem tem vontade de se aprofundar no assunto, mas quem não gostaria, não tem problema algum, não tem prejuízo na nota final. Eu não liberei ela ainda, ela está pronta, está aqui, mas eu vou explicar ela depois, porque o nosso foco é aprender esse conteúdo que a gente tem. E a atividade colaborativa, a gente pensa aí do meio para o fim, tá? Outra coisa importante, os 10% da nota final também vale o questionário de satisfação, beleza? Ah, uma diferença nessa disciplina é porque nós chamamos 2 palestrantes. Então, além de vocês terem a oportunidade, tem 4 encontros de plantão, todas as quartas-feiras comigo. O Kleber também às vezes vai estar aí junto, que é igual hoje. Aula com o professor Kleber no sábado, que começa às 9 da manhã. Vocês terão 2 disciplinas, 2 palestras, com professores que atuam também bastante com prática e parte acadêmica, e que a gente confia muito na qualidade desses 2 professores e a gente não soube nem diferenciar e escolher. Então, nós chamamos um profissional de educação física e um fisioterapeuta para dar 2 palestras diferentes nas semanas do dia. Aqui, ó, 23, com o professor Gustavo, tá? Tá aqui. A gente manda depois de novo isso para vocês não esquecerem. E no dia 30, acho, isso, 30, que é o professor Hamilton. Então, vocês vão ter a oportunidade de passar com diferentes profissionais, 4 de nós, para ter essa carga de conteúdo aí de uma forma muito mais facilitada, aplicada à prática e uma ampla capacidade aí de aprendizado com esses professores, tá? Sobre o plano de ensino, alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa agora? Maravilha. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode me mandar. Tá? O que eu gostaria de mostrar aqui, já que essa semana é a primeira, eu gostaria de mostrar a atividade 1 para vocês, com algumas dicas, tá? Para que vocês tenham um processo de aprendizado facilitado. Porque a gente, nessa pós, a gente, desde o começo, quando a gente construiu, que eu participei junto da elaboração, o Kleber também participou em partes aí, por conta de ser professor UFSCar, colega nosso de laboratório. Essa é uma atividade, esse é um padrão que a gente segue, né, um valor que a gente segue, de ter as atividades sempre para colaborar com o conhecimento e aprendizado de vocês. Então, por isso que eu gostaria de mostrar, para que vocês entendam como que são as avaliações, né, principalmente formulário do Google, enfim, e aí não tenha nenhum erro, nenhum problema em relação a isso. Então, por exemplo, nessa primeira atividade, eu trago um texto aí para vocês sobre cartilagem, com a sua referência de onde eu peguei, e a pergunta, né? Vejam que nessa questão eu posso clicar, opa, eu posso clicar nessa questão em qualquer uma delas, em quantas eu quiser. E eu até coloquei aqui, ó, mais que uma opção errada, correta, desculpa. Então, nessa questão, que na verdade é o formato de quadrado, é onde eu posso selecionar mais do que uma correta. Então, leiam com atenção e selecionem a que vocês acham melhor ou mais adequada. Para 2, também trago um texto aí com sua referência, enfim. Mas aqui, se vocês forem ver, o negocinho é tipo uma bolinha, né? Onde faz o check. Aqui, no caso, somente uma é correta. Para a questão 3, a minha dica é: quem usar celular para responder,
fica atento, porque às vezes tem que rolar para o lado para ver mais opções. Então, também se atentem a isso. Se vocês forem responder pelo computador ou pelo celular, tem um pouco de diferença, tá? Então, aqui, a 4 também é bem tranquila, só diferenciar, por exemplo, aqui, os dois têm, bem sossegado. Essa aqui principalmente tem que rolar para o lado, tá? E aqui que eu quero um pouco de atenção, só porque às vezes vocês não veem isso, mas é muito simples. E a 6? E aí finalizamos. Uma pergunta aí sobre o Botox, a famosa toxina botulínica. Então, só essa minha dica. E a minha dica também para atividade 1 nós temos aula gravada número 1, menos de 30 minutos, bem sossegada, que eu falo um pouco dos componentes do músculo esquelético, bem como a contração muscular. Então, a hora que vocês vão assistir a aula gravada, vocês vão ver que bastante coisa já está nessa aula gravada. E na unidade 1 do livro. Então, vai ficar muito fácil de responder, tá? Mas qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Uhum. Bom, até aqui dúvidas? Ótimo. Alguém deu um mute aí, mas não falou nada. Muito bem. Então, seguindo o nosso cronograma de hoje, eu tenho essas dúvidas enviadas no mural. Esse aqui foi uma dúvida que a Karen contribuiu muito novamente aí, como a gente comentou no começo aí do plantão. Ela enviou uma dúvida bem interessante aí pro professor Kleber, tá? Desculpa, pra gente, mas o professor Kleber acabou respondendo. E aí eu trouxe para vocês essa dúvida e mais um conteúdo de com a sua referência. Lembrando que tudo que eu colocar de referência nesse plantão de hoje, né, eu coloco lá para vocês depois todos os artigos. Então, assim, caso tenha alguma dúvida, tem um artigo referência para vocês se basearem, tá? Então, a Karen perguntou assim, ó, como é a fisiologia da eletroestimulação? Quais são as diferenças entre uma contração por eletroestimulação e uma contração voluntária? E em que casos ela pode beneficiar esse paciente, aluno? Bom, legal. Aqui a resposta do Kleber, eu fiz um resumo para vocês, com base no artigo científico, que não tem nem o que falar, né? Kleber aí é todo baseado na ciência, depois vocês vão ver a aula dele. Então eu fiz um resumo para a gente não, às vezes, não ficar lendo a resposta toda aqui, mas claro, eu gostaria muito que vocês lessem a resposta do professor, né? Total, mas eu fiz um resumo aqui para hoje, tá? Então, o que a eletroestimulação neuromuscular consegue proporcionar para a contração muscular em relação à diferença de uma contração fisiológica, natural? Primeiro, ela consegue atuar imediato, de início, em unidades motoras que são rápidas, aquelas do tipo 2A ou 2B. Tá? E principalmente porque elas são mais facilmente recrutadas. Eles têm um maior diâmetro, tá? E elas são mais facilmente recrutadas na eletroestimulação. Por isso que quando a gente faz a aplicação dessa corrente elétrica, nós percebemos que o músculo às vezes chega a fadigar até mais rápido do que numa contração mais fisiológica. Tá? Então é aqui que vem a explicação. E por que isso? Porque as fibras rápidas elas têm um limiar de ativação menor e aí acabam sendo ativadas mais rapidamente. Outra coisa, ela faz um recrutamento síncrono de unidades motoras, todas com o mesmo, todas não, né? Mas a sua quantidade ali recrutada dependendo da frequência e intensidade no mesmo momento, diferente da nossa contração fisiológica, e ativa-se inicialmente fibras superficiais, e se a gente manter por mais tempo, continua ativando as superficiais e continua e começa a ativar as mais profundas. E para que isso é benéfico? Além do que o Kleber comentou aqui, então pessoas que não podem realizar uma movimentação ou uma ativação fisiológica, pessoas com doenças crônicas em que tem-se uma perda grande, principalmente de fibras do tipo 2, essas fibras de contração rápida,
principalmente idosos, pessoas com algumas doenças crônicas respiratórias. É muito comum a gente observar essa perda, e aí por isso que a eletroestimulação vem com excelente na recuperação de todos esses pacientes e alunos, tá? Aqui o Kleber citou um exemplo, e eu vou até falar depois, acho que nos últimos slides, que é pacientes que passaram pela recuperação ou que tiveram lesão e não fizeram a cirurgia, ou que fizeram a cirurgia do LCA. Também é um público-alvo muito grande para a eletroestimulação. Bacana. Alguma dúvida até aqui? Agora eu posso tirar a máscara. Kleber, se você quiser comentar, fica à vontade. Bom, seguindo em frente, eu não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a conteúdo de disciplina. Tirando aquelas reflexões que eu postei para vocês, tem alguém que estudou algum conteúdo ali do e-book e falou, professora, esse aqui eu não entendi. Não? Então, vamos para a segunda bloco, segunda parte aí do plantão, que é falar das reflexões que eu trouxe para vocês. Nessas reflexões, eu trouxe 2 pontos. Por que a gente tem cãibra? Quais são os motivos? E o segundo se eu me machucar a perna direita, machucar por qualquer motivo, imagina que eu fraturei a perna direita. Será que se eu treinar a perna esquerda, a perna direita ganha alguma coisa? Tem algum benefício? Então é aí que a gente vai explorar essas 2 respostas. Eu copiei e colei aqui a resposta da Karen. Não vou ler, porque a Karen, ela teve um trabalho, assim, excelente e uma resposta muito boa. O que eu quero destacar são os pontos que ela trouxe pra gente. E eu achei excelente. Obrigada, viu, Karen? E depois eu vou entrar nos pontos que eu trouxe com os artigos científicos. A Karen falou o seguinte, ela colocou alguns pontos em que a gente vê mais a cãibra, né? Então, por exemplo, associado a exercício físico, cãibras noturnas, essa é clássica, né? Cãibra de noite. Cãibra nas pernas de mulheres grávidas, cãibra do escritor, síndrome da cãibra fasciculação, doença renal em estágio final, esclerose lateral amiotrófica. Esses pacientes relatam muita cãibra, de verdade. Cirrose, neuropatia de anticorpo da glicoproteína associada à antimelina, diabetes. Isso aqui também é um público, quando eu trabalhei, muitos relatavam, muitos, não só por medicamento, pela neuropatia periférica mesmo, né, que altera a parte de inervação muscular, fibromialgia e fibromialgia. Causas, nós temos variadas. E tem um artigo que só fala disso, que é esse aqui. Esse artigo ele traz várias causas da cãibra ou doenças associadas. Então, aqui também está um exercício, tem até quando o ambiente está muito frio, quando a gente está em um ambiente quente, muda para um ambiente muito frio. Também associada da cãibra. Gravidez, doença na tireoide, síndrome das pernas inquietas. Pessoa que fica balançando a perna muito no chão, né, e fica com essa ansiedade. Enfim, muitas causas, além das induzidas por medicamentos. E isso é um ponto super importante, porque eu conheço muita gente que reclama às vezes de cãibra, e ela fala, poxa, mas eu bebo água, parece que eu como direito, eu não faço exercício extenuante, eu não entendo. Aí a gente pergunta, mas o que você toma de medicação? Aí a pessoa fala assim, eu tomo um diurético, e porque eu tenho uma pressão alta. E aí a gente já entende que o diurético é um dos causadores. Ele tá até aqui, ó, terceiro. Então é bem interessante porque a câmera muscular, ela não é um sinal, às vezes, de doença por si só, de um problema. Mas é um sinal que a gente pode pesquisar e ficar alerta.
principalmente, sei lá, quem trabalha com um público mais atleta, e que isso pode, de fato, prejudicar a performance, e para quem tem pacientes e que a gente pode, por exemplo, identificar isso como um dos sinais, talvez, para fechar um diagnóstico, né? Porque eu sempre falo, a gente pode, não sei se temos algum médico nessa turma, eu acredito que não tinha nessa, mas nós da área da saúde, a gente não faz o diagnóstico fechado, a gente não pode fazer um diagnóstico médico, né, um diagnóstico fechado de uma patologia. No entanto, a gente contribui muito para chegar no diagnóstico final. E aí, claro, tem o diagnóstico fisioterapêutico, o diagnóstico do profissional de educação física, o diagnóstico nutricional. Estou falando mesmo de diagnóstico fechado de uma doença. Então, sim, a gente contribui muito para esse papel. Por isso é bom a gente estar atento aos sinais. Bom, tarefa de casa eu vou deixar para vocês lerem a resposta da Karen, mas eu vou trazer os artigos científicos para a gente conversar sobre as causas da cãibra. Tá? Então, antes da gente entrar nos detalhes, ou no que os artigos falam mesmo, de fato, quais são as hipóteses, eu gosto dessa figura porque tem dois componentes aqui, do músculo e do tendão, que são cruciais para essas câimbras, ou para entender o mecanismo da câimbra. Um deles, acredito que vocês lembram aí, o fuso muscular. E o que que ele é? Ele é como se fosse tipo uma cápsula que está dentro do músculo, bem pequenininho lá, com algumas fibras, se não me engano, 3 a 12 fibras musculares, que passam dentro dele e que são inervadas. E essa cápsula, esse fuso, ele serve basicamente para detectar o alongamento da musculatura. Para quê? Para uma medida protetora mesmo. Porque se a gente tem um músculo que se alonga muito, ou que se estira muito, o fuso muscular sente isso e ele manda um sinal aí aferente para falar, olha, ó, tá esticando demais, alguma coisa precisa ser feita para não se machucar. E aí que vem o momento que ele manda esses sinais e volta para o músculo um sinal de contração muscular. Por isso que talvez vocês tenham sentido que quando a gente alonga muito rápido, parece que o músculo volta. Vocês já tiveram essa sensação de quando a gente alonga rápido, mas bem rápido mesmo, como se fosse um puxão, assim, a gente sente que o músculo parece que volta, encolhe. E é exatamente nesse sentido a proteção desse fuso muscular. Então, ele manda um sinal de contração, né? É um sinal aí, uma inferência contratória. Agora, o outro componente do tendão, que é muito importante, são esses órgãos tendinosos de Golgi. Esse ATG, ou Golgi, ele é um sensor também, que fica no tendão, já aí tá fácil de falar por causa do nome dele, né? Ele é um pouco, ele é o contrário, ou digamos assim, tem uma outra função. Ele detecta tensão muscular, força muscular. Se a gente pega uma musculatura e faz muita força com ela, contrai de uma forma muito intensa, o órgão tendinoso de Golgi ele vai ser estirado levemente, e esse estiramento ele vai entender que, opa, se eu não me controlar aqui, esse músculo pode machucar. E aí ele manda um sinal, né? Ele manda um sinal, é uma aferência, e volta para a musculatura um sinal inibitório, de inibição de contração. E aí o músculo relaxa. Então a gente tem esses dois momentos, ou essas duas estruturas musculares que vão auxiliar em vários procedimentos. Desde a cãibra até mesmo contração aí, por exemplo, que a gente vai falar depois de alongamento e contração muscular. Não vou falar hoje, mas por isso que tem algumas estratégias de alongamento que a gente obtém um grande alongamento muscular quando a gente acaba de contrair a musculatura. Tá? Mas isso a gente deixa para mais tarde. Ó, a Ana já matou. Ana, exatamente isso. Acabei de ver aqui que você mandou a resposta.
É o método contrai e relaxa. Justamente. Quando a gente usa o contrai e relaxa, a gente está fazendo o quê? Contraindo a musculatura e ativando os órgãos tendinosos de Golgi. E eles vão falar o quê? Eles vão falar para o músculo, oh, relaxa aí. Então, é essa forma de contrai e relaxa. E existe tanto o contrai e relaxa do próprio musculatura, né? Como existe o contrai a musculatura oposta para oposta relaxar, né? Para agonista relaxar. Então, o contrai e relaxa é uma técnica exatamente utilizando esses mecanismos. Muito bem. Causas. Quando a gente procura os artigos científicos, vou pegar aqui. Quando a gente procura artigo científico, o que a gente acha? A gente acha duas hipóteses. E os artigos separam bem essas hipóteses, mas eles falam assim, isso é hipótese, a gente sabe porque a gente tem muitos artigos aí, só que algumas parece que não está tão bem explicada ainda. Então eu vou entrar em alguns detalhes. E só para deixar claro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Quando vocês receberem os slides, eu vou mandar sempre com os meus comentários embaixo. Estão vendo? Isso aqui eu sempre faço pro método de estudo meu mesmo. Eu gosto. Ou eu copio e colo, ou eu escrevo o que eu entendi, o que eu acho que é importante. Então, quando vocês estiverem com os slides, vocês vão ver que eu vou ter alguns comentários aqui referentes às referências e ao que está no conteúdo ali do slide. Então, voltando aqui na câmera, né? Tem duas hipóteses bem grandes e mais detalhadas. Uma seria isso daí, que é o de controle neuromuscular alterado, e a segunda, que é uma depressão de eletrólitos junto com uma desidratação. E ainda assim, ó, vou ser bem sincera, eu vendo ali todos os artigos, tudo mais, a segunda hipótese, ela ainda parece que tem umas falhas de descrição e divergência entre autores. Isso é bem interessante até de ver. Mas isso tudo por quê? Porque a ciência, ela tá aí para todo dia trazer coisa nova pra gente. Então, às vezes ela traz uma coisa nova e você fala, não, mas peraí, a gente sabia disso até agora. Mas a ciência vem trazendo sempre coisas novas, coisas avançadas pra gente incorporar nesse conhecimento científico que a gente sabe até então e evoluir, né? Então, primeiro, o que acontece? Quando a gente está na cãibra, os autores sempre falam assim, o momento mais propício de se ter cãibra é quando a gente tem uma fadiga muscular, quando a gente já está cansado, e um segundo momento que está no próximo slide é quando está muito quente. São aqueles dois momentos que ainda juntos, combinados, potencializa a chance de ter cãibra. Então, se eu for até dar uma dica para evitar cãibra, a gente começa por aí. Então, evitar chegar no momento de fadiga muscular, que a gente pode às vezes fazer isso com alguns pacientes, ou evitar ambientes extremamente quentes. Tá? Então, aqui na fadiga muscular, existem duas vertentes que são combinadas, elas não são exclusivas. Tá? Uma é uma atividade aumentada do fuso. Vocês lembram lá que o fuso, ele manda o sinal para o músculo contrair? Quando ele é ativado, é ativado quando o músculo estira, né, alongado, e ele manda sinal para o músculo contrair. Então, existe uma atividade aumentada do fuso, e ainda o comando motor, né, o drive, que a gente fala drive neural, excitatório do sistema nervoso central também está aumentado, principalmente para os músculos que estão nesse processo aí de fadiga. Do outro lado, nós temos uma situação em que o músculo normalmente está com o estado encurtado, tá? E quando a gente está no músculo, quando ele está encurtado, o órgão tendinoso de Golgi, ele perde um pouco a sua capacidade. E aí talvez vocês já tenham passado por isso, mas sabe quando a gente está em pé ou até mesmo sentado e estica a perna totalmente, quadril 90 graus e joelhos estendidos e tenta manter a perna nessa angulação de 90 graus de quadril? Vocês já sentiram que parece que o quadríceps
começa a criar uma cãibra ali, começa a contrair, e de dor, não sei se vocês já tiveram isso, porque é um momento que o órgão tendinoso do quadríceps, ele está no momento encurtado. E aí a gente tem uma inibição. E essa inibição do órgão tendinoso de Golgi, de órgãos tendinosos de Golgi, não consegue mandar comando para o músculo relaxar. Então é um momento excitatório difuso, mais um momento de inibição dos órgãos tendinosos de Golgi. E aí, juntando isso, nós temos um aumento da ativação dos motoneurônios alfa, uma ausência de inibição, e aí a cãibra, esse descontrole aí de contração. Então, essa é a primeira hipótese. E essa, pelo que eu tenho visto, é a mais bem fundamentada. No que sentido? Não tem artigos que consigam fazer, que fizeram experiências que tenham falado assim, não, essa hipótese é furada. Só tem artigos que fortalecem essa hipótese. A hipótese número 2 já é uma que tem alguns estudos que refutam essa hipótese. Primeiro, né, o que ela é? Então, ela é uma depressão de eletrólitos e uma desidratação. Então, normalmente é quando a gente está fazendo aquele exercício físico extenuante, perdendo aí o suor, lembrando que o suor ele é algo hipotônico, né? Ou seja, uma menor concentração, a baixa concentração de solutos, e uma elevada concentração de líquidos. E aí, esse suor a gente vai perdendo grande quantidade de líquido e reduz o nosso volume plasmático, ou seja, o que está dentro dos vasos sanguíneos. Isso faz com que lá no plasma sanguíneo aumente a osmolaridade, que é justamente esse aumento de concentração de solutos dentro do plasma, especialmente de proteínas. Nesse caso, quando ele aumenta essa osmolaridade, né, ou fica mais hipertônico, existe um fluxo do fluido. Não sei se vocês vão lembrar daquelas experiências, né, de é, uma célula que é hipertônica, uma célula que é hipotônica, ou que tem mais sal. E basicamente a gente lembra aí das aulas bem basiconas lá, de colocar o sal no alface, e depois de um tempo o alface parece que vai murchando. É justamente isso, porque o líquido aí se move do espaço então intersticial para dentro do vaso sanguíneo. Então o vaso sanguíneo começa o quê? A ganhar mais volume e o espaço intersticial perder. Nessa redução de volume, acontece que a concentração de alguns neurotransmissores, principalmente a acetilcolina, aumenta. Se a acetilcolina, que é de fato o neurotransmissor que vai iniciar essa contração muscular entre o axônio e a fibra muscular, então essas receptores de acetilcolina vão se conectar à acetilcolina e vão disparar esses sinais aí de contração muscular ou potencial de ação. Onde que os autores divergem? Eles divergem no seguinte: alguns deles, se eu não me engano, é o Diuriato, se eu não me engano, ele fala o seguinte, que existe uma produção de suor, mas uma grande ingesta de líquido. E aí, essa grande ingesta de líquido aumenta-se o volume de fluido intersticial, só que demais. Desculpa, intravascular, só que em excesso. E isso pode pressionar algumas terminações neurais, e essas terminações neurais é que vão disparar o potencial de ação. Então a gente fica um pouco numa situação assim, tá, quem parece que tá mais certo? Pelo que eu tenho procurado, me parece que essa aqui é a hipótese mais próxima, tá, do correto. E o que refuta a hipótese inteira é que tem alguns estudos mais antigos que analisaram corredores de maratona, super legal esses estudos, e viram que os corredores de maratona que não tinham cãibra tinham um nível lá
de uma concentração de eletrólitos plasmática, né, X. Os que tinham cãibra tinham concentrações muito semelhantes. Então, eles não conseguiram identificar de fato em atletas, em pessoas que tinham cãibra, uma diferença significativa para de fato constatar e falar, olha, essa depleção dos eletrólitos realmente é importante para a cãibra muscular. Tá? Então, são alguns estudos nesse sentido que refutam essa hipótese. Mas a gente não, eu acho que não é ainda totalmente descartável. O que eu entendo, pelo tudo que eu li até hoje, é uma combinação de fatores e cada um tem uma predisposição maior que outras pessoas, né? Principalmente relacionado ao nosso sistema digestório, que é tão diverso um do outro, apesar, né, de a gente ter as mesmas funções, a gente sabe que cada um tem suas particularidades, tá? Então, aqui, as duas hipóteses. Sobre cãibra muscular, acho que não tenho mais slide. Mas é bem interessante que a gente pode fazer o uso desses dois receptores aqui, ou né, desses dois órgãos proprioceptivos, de uma forma muito, muito inteligente. Então, por exemplo, quando a gente começa a gente vê um paciente, um aluno que está começando a sentir cãibra, nós podemos ensinar ele para fazer o seguinte. Então, imagina, ele está tendo uma cãibra de isquiotibiais, que é bem comum posterior de coxa, esse tipo de cãibra. Se nós ensinarmos para esse aluno, para ele começar a contrair quadríceps, que é esticar o joelho, né, estender o joelho, existe uma inibição por conta, né, que enquanto uma musculatura, uma agonista está se contraindo, enviam-se sinais inibitórios para o músculo antagonista. Então, essa é uma estratégia muito interessante que vai no sentido de não só prevenção, mas um tratamento imediato, digamos assim, uma atuação imediata. Tem gente que chama até de primeiros socorros da cãibra, que é para inibir mesmo a, a cãibra dela chegar num nível muito intenso. E isso me marcou tanto, porque eu lembro que minha mãe tem muita cãibra. Ela começou a tomar remédios, tipo atorvastatina e tudo mais, né? E eu lembro que ela tinha muita cãibra uma época, até se adaptar com a medicação, né? Com a dosagem. E ela chegou a desmaiar depois de ter uma cãibra noturna. Pela dor mesmo, dor, glicemia baixa, cãibra noturna, enfim. E eu ensinei para ela essa técnica e até hoje ela fala: nunca mais desmaiei só porque eu sei que eu posso evitar que a cãibra piore. Então ela aplicou uma coisa muito simples que nós, às vezes, a gente acha que é uma coisa tão boba, banal, mas que eu evitei, que né, minha mãe consegue evitar de ter cãibra noturna a ponto de desmaiar, que foi o que aconteceu uma vez. E ela tinha ficado bastante preocupada. Então, alguns desses detalhes aí que a gente pode utilizar de conhecimento, né, científico para ajudar os pacientes. Outra coisa da câimbra legal de se falar é... Pode falar, Karine, daí depois eu comento aqui. Oh, desculpa, esse assunto aí eu acho até muito interessante que você deu o exemplo da sua mãe. E o meu marido, eu já passei noites assim com ele, dele eu ter que acordar de madrugada e fazer massagem, não ficar desesperado, não saber o que fazer, porque é tanta cãibra que ele tinha, que, igual você falou, assim, várias vezes ele chegou quase a desmaiar, ele é muito grandão, eu falava, meu Deus, eu nunca tive, então não sei como que é, né? Eu falava assim, o que eu faço? Como que é isso, essa cãibra desse jeito? E você me deu um toque muito interessante, que eu não sabia. Vai me ajudar muito também. Sim, é coisa muito simples e às vezes a gente pode ajudar realmente a pessoa, né? Bom, a Ana perguntou aqui, para normalizar a longo prazo a função de manter o neurônio e ter menos câimbras, fazemos exercícios de menor intensidade? Ana, o que eu tenho visto até agora, a longo prazo, primeiro, identificar o que pode ser a causa, né? Então, assim, às vezes é o remédio, às vezes é a dosagem, às vezes é simplesmente a gestação pelo inchaço, né? E acaba comprimindo aí algumas terminações.
às vezes diabetes. É, então, primeiro tentar entender um pouco o que pode ser a causa. Agora, a longo prazo, em relação ao exercício, o que eu vi é que manter a musculatura alongada, ou melhor, com um comprimento muscular maior, em que sentido? Evitar encurtamento, né? Isso pode prevenir, mas alongar antes de fazer exercício não previne. A gente vai falar de alongamento mais para o final, não de hoje, né? Mas a gente vai falar sobre alongamentos e tal. Mas evitar encurtamento muscular entra como uma prevenção. E sim, pessoas que se a gente tiver treinado, né, assim, fisicamente condicionado, não estou falando profissional, não, atleta, a gente faz o quê, né? O nosso limiar de fadiga vai só aumentando. Então, para a gente atingir a fadiga e passar, né, e passar no ponto e ter cãibra, a gente melhora também. Então, nesses pontos aí a gente consegue pensar, né? Ter um condicionamento físico e evitar encurtamentos musculares. São dois pontos que eu vi até então que pode dar certo, tá? Imagina. Partindo então para a última reflexão, como sempre, Karen contribuiu maravilhosamente bem. A minha dúvida então era aquela da perna. Se eu tiver uma perna aí ou um braço, eu fraturei, torci, tá doendo, eu não quero fazer nada. O outro lado, ele vai colaborar. Então, o que eu trouxe para vocês hoje é o cross treinamento, ou desculpa, cross education, educação cruzada. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A Karen já viu. É, o cross education é um conceito super legal e eu não sabia o tanto que ele era antigo. Eu aprendi ele na faculdade, né, durante minha graduação, mas quando eu fui pesquisar, tem estudos que datam de 1890, 1840, antes de 1900, que eles viram que as pessoas que eram destra, tipo destra, ou canhota, enfim, tinham habilidades que se mantinham e força para o outro lado também. Então, quem é canhoto? O lado direito tinha habilidade e quem é destro, o lado esquerdo tinha habilidade e força. Então, eles entenderam que o outro lado também se beneficiava. E aí que começaram os estudos. Aqui é um estudo bem denso, confesso que esse é um estudo bem mais puxado de ler. Ele traz as hipóteses, tá? De onde que vem esse cross education. E ele vem de duas formas que eles trazem a hipótese, assim, né? Um é que o lado que está sendo treinado, então aqui, ó, trained limb, esse aqui. Esse é o lado contralateral, beleza. Esse lado aqui está sendo treinado. Ele manda informações para uma região que tem atividade e conexões similares ou as conexões que vão ter interação com o lado contralateral. A outra, né, hipótese acaba sendo que eles têm conexão direta um com o outro. E aí, principalmente pelo corpo caloso. Então, são algumas hipóteses. Eles viram, sim, já que tem atividade, né? Então, quando a gente treina um lado, o cérebro tem ativação bilateral, não na mesma intensidade, mas tem uma ativação, e eles conseguem identificar isso em imagens, em exames que eles fazem, tá? E tem a ativação aí dos dois lados. E o mais legal é que a ativação não só é durante o treino, como também se mantém depois do treino. Os dois lados continuam sendo ativados como se estivesse numa recuperação do treino e mantendo aquela ativação. Então isso é fenomenal. Assim, eu acho particularmente um negócio maravilhoso e que nos dá ainda mais suporte para quando o nosso aluno, paciente, fala assim, ó, ai, torci meu pé, não vou na academia hoje. Ah, Pilates, não, ó, eu tô com uma dor no ombro, não vou hoje não. E eu já vi muita gente fazendo isso, né? Se machuca,
mas, no entanto, não vai treinar, não vai manter suas atividades. Sendo que a gente não só tem outras partes do corpo, mas a gente tem um lado contralateral que é super importante de ser treinado, né? E eu sei que, assim, quando a gente vê os números, eles não são muito grandes, assim, expressivos. Então, por exemplo, tem artigos que falam que a força do lado contralateral aumentou em 3%, eu vi 8%, eu vi 14%, acho que o máximo que eu cheguei foi 14 ou 16 dos estudos que a gente tem até hoje. Mas é alguma coisa, porque quando a gente tem um membro que a gente não pode fazer um exercício, imagina, né? Acabei de fraturar a minha tíbia inteira. É muito difícil fazer exercícios. Tem, mas poucas opções, né? Além de outras coisas mais paradas, em função aí de permitir talvez uma boa recuperação óssea nos primeiros dias. Tá? Agora, tudo bem, tem quadril, tem pé, né? Mas quando a gente vai falar dessa educação cruzada, isso é muito bacana, que a gente consegue atingir o outro membro, tá? Que mais? O que é legal é que não tem só hipótese neurológica ou neural, tem hipóteses também que vêm aí mostrar pra gente a parte fisiológica da cross education. E aí, como que eles apresentam isso para nós? Eles falam que esse treinamento unilateral, ele não consegue atuar direto na contração muscular, né? Não tem como ele ir lá e contrair a musculatura do lado oposto. Não tem tanta disponibilidade de aminoácidos, porém, tem a liberação hormonal. E a liberação hormonal é sistêmica. E ela consegue atuar, então, no corpo todo. E, principalmente, eles detalham 3 hormônios aqui. O do crescimento, testosterona e o IGF-1, né? Esses 3 hormônios são importantíssimos. O GHI atua principalmente diretamente no IGF-1 e indiretamente na testosterona. IGF-1 é muito importante aí que atua diretamente na via da AKT, atua em mTOR e atua em síntese proteica. E de forma indireta atua nas vias aí de AMPK e MAPK. Agora, a testosterona atua um pouco mais na parte inibitória, inibindo aí as vias que vão levar à degradação proteica. Então, também, ó, super importante. Tá? Ou seja, nós temos vias neurais e vias hormonais, ou enfim, parte fisiológica atuando, explicando essa educação cruzada. Bom, o que eu quero trazer para vocês para a gente finalizar é um artigo que saiu esse ano, não lembro a data, mas saiu esse ano, que juntou a educação cruzada com eletroestimulação. E quando eu achei, eu falei, nossa, vai ser ótimo, porque foi justamente uma das perguntas, né, que surgiu a eletroestimulação. Ana, pode perguntar. Essa educação cruzada é o espelho? Não necessário. Não, não necessariamente. O do espelho, não sei se todo mundo já viu, né, é a terapia por espelho, que a gente coloca aí o braço saudável, né, a pessoa olha para o espelho e ela vê que o braço dela saudável está refletindo, né, tá espelhando a imagem, então parece que ela tem 2 braços que funcionais. A terapia do espelho, ela é muito mais atuante nos neurônios espelho e principalmente, entre aspas, para enganar o cérebro, para falar, olha, você tem 2 membros que funcionam, porque isso é muito utilizado para pacientes que ou perderam um membro ou que estão numa situação de perda de movimentação e estão com muita dor, coceira, e sentem alguma coisa nesse membro e a gente tem que falar para o cérebro, olha, ou o braço está tudo bem, né? A gente consegue ver aí que o braço está bem, ou ainda para relaxar, porque os pacientes que sofrem o AVC ou AVE, eles ficam às vezes com uma pressão, uma contração, né? Uma espasticidade muito grande. Em alguns pacientes a gente consegue aliviar a espasticidade com a terapia do espelho. Tá? Então, são mecanismos diferentes, apesar de que essa cruzada acaba contribuindo também nessa do espelho.
Mas essa cruzada é qualquer exercício? Ou Qualquer exercício, interessante. qualquer exercício. E ela atua ganhando essa ativação neural, né? Mas atuando principalmente, até então estudado, tá? Em força, manutenção e ganho de força. É isso que a gente tem até agora. Não são muitos estudos, mas a maioria é voltado para lesão de LCA. Tá? Bom, então para finalizar, esse aqui é o estudo, né? O que eles fizeram? Eles testaram aí a força máxima de uma perna e fizeram atividade elétrica. Quer dizer, eles identificaram a atividade elétrica muscular pela eletromiografia. Quem não sabe o que é eletromiografia, eu coloquei lá na aula gravada para vocês, tá? E do lado contralateral, eles aplicaram estimulação elétrica. E de forma aguda, no momento, eles viram que a força muscular aumentou e o sinal elétrico também. Olha aqui, ó, situação sem ativação elétrica e com ativação elétrica, né, neuromuscular elétrica, na perna contralateral. Então, isso aqui é agudo. Até coloquei o resultado aqui para vocês, que é a aplicação aguda no músculo quadríceps contralateral leva a facilitação significativa da força voluntária máxima dos músculos do mesmo lado, né, pela ativação dos seus controles neurais diferentes. E aí eles dizem que pode ter interação do controle espinhal e supraespinhal também. Ou seja, uma super terapia para a gente adicionar aí no nosso hall de terapias. Pessoal, alguma dúvida? Era isso que eu tinha hoje programado. Hoje eu tô um pouco mais acelerada, porque como eu tô no laboratório, eu tenho que pegar um ônibus daqui a pouquinho. Então tô um pouco mais acelerada. Até o Kleber tá aí para caso tenha algumas dúvidas e vocês precisem ficar mais tempo. Não, ninguém? Tudo maravilha. Pessoal, então eu acho que eu vou agradecer. Que ótimo. Assim, tiveram algumas dúvidas, tiveram dúvidas no mural, isso é ótimo. Sempre, sempre postem suas dúvidas no mural. A gente tá aqui. Sempre que a gente vê alguma coisa na atividade, a gente comenta. Então, eu vi um negocinho lá numa atividade, eu já fiz um comentário por um aluno em particular. Então, não tenham medo de mandar dúvidas, não tenham medo de interagir no particular nas atividades com a gente. Nós estamos aqui para isso, esse mês todo. Combinado? Quero agradecer todo mundo. Kleber, obrigada por estar aqui presente também. Imagina, e já reforçar para todo mundo que sábado a aula é comigo, né? Exato. E todo mundo prepare aí a caneca de café, o biscoitinho. Geralmente Exato. é uma aula que dura um pouquinho além das 16 horas, né? A gente fica aí até umas 17 horas da tarde, né? Então, preparem aí também um lanchinho da tarde. Excelente. Pessoal, obrigada então. A gente vai postar tudo lá no plantão no mural para vocês, todos os conteúdos, beleza? Pra vocês não perderem nada. Obrigada a todos. Ótima noite para todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau. Uma boa noite a todos. Tchau, obrigada igualmente. Tchau, obrigada, boa noite para vocês. Fica com Deus. Obrigada, boa noite, professores.